E daí, pessoas? Então, eu vou te explicar um pouco sobre o para que serve a hipnose, né? Qual é a aplicação da hipnose. Eu ontem estava dando aula lá em Soledade, no campus da UPF, no curso de Direito, e eu dou aula de hermenêutica. A disciplina hermenêutica jurídica nem sempre é das mais atrativas. E voltando do intervalo, o pessoal meio disperso, daqui a pouco eles já sabem que eu faço hipnose. Eu não tinha feito na turma ainda, o pessoal estava numa expectativa, né? E eu geralmente dou uma demonstração mais pro fim do semestre, mas aí ontem tinha uma aluna que já tinha demonstrado interesse, e cada vez que eu falo de hipnose eu vejo que a coloração da pele dela fica meio vermelha. E aí eu fiz com ela, eu disse, quer fazer? O quê? Hipnose. Pá, vamos. E aí eu fiz enquanto a turma estava conversando, ainda voltando ao intervalo. E aí pronto, né? A turma inteira parou, ficou todo mundo louco, queria saber como é que era. Eu fiz umas coisinhas básicas ali, dei umas sugestões positivas para ela, fiz ela perder a voz, umas coisinhas assim bem rápidas. Bom, então a turma ficou curiosa também, queria saber para que serve. Assim como essa seguidora aí queria saber, e outras pessoas voltam e meia me pedem assim, para que serve? Bom, a hipnose, ela pode ser usada só para demonstração, só para brincar, para entretenimento. Tem segmentos de nichos, digamos assim, de trabalho com hipnose só para entretenimento. Hipnose de palco, hipnose de rua, o street hypnosis, que é muito legal para tu aprender quando tu está começando a aprender hipnose para treinar. Eu treinei muito com os meus alunos antes de fazer um trabalho no consultório. Mas o legal da hipnose, na minha concepção, é trabalhar com mudanças, fora o entretenimento, que também é muito bacana, dá para fazer muita coisa. Mas é trabalhar para ajudar as pessoas a mudarem certos aspectos das suas vidas. E aí você chama de hipnoterapia ou hipnose clínica, chame do que quiser. O importante é que o profissional que trabalha com hipnose ele tem um preparo, ele tem um estudo para isso e que ele combine com técnicas e conhecimentos sobre o comportamento humano que vão efetivamente combinado com a hipnose gerar o efeito, a mudança que a pessoa quer. Para que serve então? A hipnose ela pode ser aplicada para todos os problemas que envolvem o teu inconsciente. O que tem no teu inconsciente? No teu inconsciente estão as tuas memórias de longa duração, estão as tuas emoções, sentimentos, estão os teus hábitos, tá? Basicamente isso. E algumas reações fisiológicas, ou seja, reações do teu corpo relacionadas a essas emoções e a esses sentimentos. Então, assim, uma vez que o teu inconsciente é tudo isso e a hipnose é um meio para entrar no teu inconsciente, para mergulhar no teu inconsciente e modificar algumas coisas lá dentro, eu posso aplicar a hipnose para resolver traumas, questões do passado que estão te atrapalhando, fobias. Eu posso utilizar a hipnose para diminuir a velocidade dos teus pensamentos durante a noite, com isso tu resolver o problema da insônia. Eu posso utilizar a hipnose para resolver questões fisiológicas que a pessoa tem que são relacionadas à tua mente, não questões fisiológicas em si. Por exemplo, impotência. Eu já atendi cliente com impotência. Quando ele vai no médico e elimina todas as hipóteses médicas relacionadas à impotência, e o problema é de verdade psicológico, aí sim o meu trabalho com hipnose, por exemplo, é super útil e eficaz. Eu atendi um cliente que foram poucas sessões e ele já começou a ter resultado e era simplesmente uma questão de memória, uma questão de uma memória ruim do passado atrelada à questão sexual. Muitas vezes relacionadas aos pais, ao comportamento dos pais ou algum familiar, enfim, alguma coisa que gerou uma espécie de trauma, digamos assim, no inconsciente e o sexo ele acaba para essa pessoa ficando bloqueado. Só para dar o exemplo da impotência. Mas tem várias e várias outras aplicações para melhora no aprendizado. Eu posso utilizar a hipnose para questões de estresse. Tem pessoas que ficam tão estressadas ao ponto de elas suarem em excesso e isso se tornar algo constrangedor.
problemas relacionados a até de hipertensão, muitas vezes, por conta do estresse, a gente sabe que tem relação. Então, assim, sempre o trabalho com hipnose vai ser um trabalho para trabalhar para lidar com essas questões que estão lá no inconsciente. Como eu disse, memórias, tá? Que estão relacionadas a emoções, sentimentos, e essas emoções, sentimentos e memórias estão relacionadas com os teus hábitos, com as tuas crenças limitantes. Eu não tinha falado ainda das crenças limitantes, que são pensamentos automáticos que te impedem de progredir nas tuas áreas, naquilo que tu quer. E tudo isso amarrado às questões fisiológicas que estão interligadas na tua mente, porque o teu cérebro, o controle das funções primárias, a tua respiração, os teus próprios batimentos cardíacos, enfim, os teus intestinos estão diretamente relacionados estão no teu inconsciente, eles são inconscientes, e por isso a hipnose pode beneficiar num emaranhado de relacionamentos com os teus sentimentos, tudo isso. Claro que, sempre digo, o profissional de hipnose ele não pode fazer curas milagrosas, porque ele não faz. Ele tem que trabalhar com um médico. Então, primeiro, a pessoa vai no médico, faz os seus exames, elimina todas as hipóteses, para aí ver se a questão é psicológica, e a partir daí o profissional de hipnose ele pode auxiliar e tem resultados fantásticos, incríveis realmente, por conta dessa técnica, que é uma técnica antiga e ainda pouco explorada na sua totalidade. Tá bom? Falei bastante, eu acho que eu já expliquei um pouco do porquê que serve. Claro que pode ser combinada com várias outras técnicas de terapia, tá? Eu mesmo estou estudando agora constelações familiares, que é mais uma técnica que eu vou atrelar à hipnose. Então, faço hipnose constelando ali no inconsciente algumas coisas que se julgar interessante. São hipóteses de solução de um problema que está geralmente no passado da pessoa. Ok, falei demais, vídeo extenso, as pessoas não gostam, mas eu falei tudo que eu precisava falar sobre esse tema fascinante que é a hipnose. Tem mais dúvidas sobre hipnose? Manda aí pergunta que eu respondo. Falou? Grande abraço.